Oi, pessoal, de volta aqui, o Melhor da Vida para você. Agora a gente vai estar falando com o Thomas Almeida. Bem-vindo, Thomas. O Obrigado. Thomas vai trazer para a gente umas dicas preciosas para falar de, din-din. E aí, Thomas, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigado Fala pelo pra convite. gente, fala pra gente, como é que começou? Você é tão novo, né? Como é que começou esse negócio da relação com o dinheiro? Então, me interessei por finanças desde muito jovem. Comecei a investir aos 16 anos. Comecei a investir a mesada que minha mãe me dava. E comecei a me interessar por esse mundo e fui entendendo que isso podia ser um caminho para a liberdade financeira, para eu poder Tão novinho assim, já eh, estava pensando em liberdade já. financeira. Olha aí, ó, dica para você que tem filho de 16 Então anos, não tem bota a idade para galera. começar. É uma É, mudança de estilo de vida. É verdade. só E sei. então comecei muito jovem e a gente sempre, qualquer coisa que a gente vai aprender, a gente comete muitos erros, né, ao longo do caminho. Verdade. Toda coisa que você vai aprender é um longo caminho até você conseguir um certo grau de otimização, né, uma certa proficiência naquele assunto. E Uma aí, maturidade, agora né? eu já, depois de 20 e tantos anos depois, já estou num estágio que eu gostaria de estar. Achei legal que ele falou assim, quando eu era muito jovem, né? Muito jovem. Agora ele é Muito jovem. só Agora jovem. ele só é Eu jovem. sempre tenho que Na falar a época ele minha era muito idade, jovem. né? É interessante, Thomas, porque está assistindo aí pra gente o jovem de 16 anos, a senhora de 40, o idoso de 80. E aí, qual dica você dá para eles para começar a poupar, para começar a viver um novo estilo de vida? Então, isso é muito interessante, isso que você falou, inclusive porque as finanças, lidar com o dinheiro, lidar com as finanças é algo que você vai fazer a sua vida inteira. Todo mundo faz a sua vida inteira. Então, pode ser que você mude de profissão algum dia, um dia você vai se aposentar, um dia você vai ficar com uma certa idade e vai parar de trabalhar, mas você vai continuar lidando com as finanças. Então, é uma habilidade que todo mundo precisa ter, desde a idade mais jovem até o mais idoso, porque é uma das habilidades que vai ter mais impacto na sua vida e na sua vida inteira. Até você morrer, você vai precisar lidar com finanças, né? Verdade, isso é pra vida toda, viu? Fala pra gente, Thiago, como é que você lida com as suas finanças? Eu tive boas experiências em relação a estudo, né, a entender um pouco sobre isso. E eu entendi que é interessante poupar. Você precisa separar algo logo no início. Separar algo para que você vai investir, que você vai fazer render. E tem um princípio bem interessante, é fazer com que o dinheiro trabalhe para você e por você, né? A gente geralmente tem a nossa ocupação, a gente tem os nossos deveres, os nossos boletos, mas a gente precisa economizar, precisa separar algo para desenvolver, para inovar, para avançar além do nosso estilo de vida. Não é isso, Pronto, aí Thomas? você falou um negócio interessante, viu? Você viu que ele falou em boleto, né? Então diz pra gente, qual é a dica, como é que eu posso fazer para realmente administrar minhas contas e fazer caber no meu orçamento? Então, o mais básico que todo mundo precisa saber, que todo mundo precisa passar por isso se quiser chegar em algum lugar, é que precisa saber, ter uma boa noção de quantas são as despesas fixas mensais da família ou da pessoa, né? Se for um indivíduo ou se for uma casa, a pessoa precisa ter controle das despesas. É a partir daí que começa tudo. E como é que tem esse controle? Tem que guardar nota, é isso? É necessário você primeiro fazer um apanhado das despesas fixas. Por exemplo, aluguel é uma despesa fixa porque todo mês vem aquele valor igual. Então é uma despesa fixa, né? Independente de outros fatores, você vai ter aquela despesa todo mês. Então, despesas fixas que a gente tem, aluguel, por exemplo, Luz, água, luz, água, telefone. exatamente. E também tem despesas que são variáveis, que elas variam de um mês para o outro, né? Como, por exemplo, a alimentação. Você não gasta todo mês exatamente a mesma quantidade, mas você consegue fazer uma estimativa e depois você coloca uma margem de erro para cima, certo? Porque as despesas a gente sempre estima para cima. Então eu arredondo para mais. Por exemplo, só para a pessoa que está nos assistindo entender. Se eu costumo gastar ali 500, 600 por mês, aí eu arredondo para mais. Exatamente. Porque você não pode correr o risco de faltar dinheiro para aquela despesa. Mas isso é uma despesa fixa ou é uma despesa variável? No caso da alimentação, é uma despesa variável. Variável. Que você gasta todo mês, mas o valor dela vai variar de acordo com algumas coisas. Por exemplo, vamos supor que alguns dias você não almoçou em casa. Então aquela despesa vai variar, vai ser um valor diferente. Aí você vai fazer uma estimativa daquela despesa
e vai colocar uma margem de erro para cima, para não faltar dinheiro para aquela despesa, né? Eu sigo o Thomas, pessoal, e a gente vai aparecer aqui no Caractere o canal dele, onde ele informa, ele traz bastante informação também dessa área de finanças. E a gente teve esse cuidado de trazer ele aqui e vai trazer mais vezes para ele falar para vocês como viver um estilo de vida poupador e um estilo de vida vitorioso. Eu acho interessante, num dos conteúdos dele, ele fala assim de revisar os seus custos. Ele fala assim, você está acostumado a pagar aquele telefone naquele valor, aquela internet, mas às vezes existe uma promoção, existe uma oportunidade para você diminuir seus custos, não é isso? Então, É verdade. Até revisar o plano, né? Para ver se não tem uma coisa diferente. Exatamente. Às vezes você está tendo uma despesa que você nem está utilizando e você vai só pagando, esquece, vai deixando para depois e acaba gastando mais do que deveria gastar com aquele item, né, das despesas. É muito bom cultivar o hábito de todos os anos fazer uma revisão das suas despesas. Né? Então todo ano eu faço isso, eu faço uma revisão de todas as minhas despesas, faço revisão da minha internet, faço revisão, enfim, do aluguel, ajudar para negociar tudo, né? Faço revisão das alimentações também, porque às vezes a gente está gastando com um alimento que nem está fazendo bem para a gente, e tem uma opção mais barata, por exemplo. Né? Às vezes até a própria mudança de marca, né? Experimentar uma marca nova. Mudança de marca, e às vezes tem um alimento mais saudável e mais barato. E aproveitar as promoções, né, do supermercado. Verdade. Então tudo começa a partir desse controle das despesas. Né? Controlar as despesas, saber quanto você gasta para você ter uma noção de quanto você consegue poupar todo mês para poder construir a sua aposentadoria e seus investimentos. Né? Porque as pessoas, quando pensam em investimentos, elas geralmente costumam pensar no mais complicado, né? Quando deveriam pensar no mais simples. Então, o mais simples para quem está começando não é pensar no investimento perfeito, no investimento maravilhoso. Não. A primeira coisa que você deve fazer é controlar as despesas, saber quanto você gasta todo mês e você criar o hábito de poupar. Criar o hábito de todo mês pegar uma parcela do seu salário e guardar para o futuro. Porque vai haver um momento na sua vida que você vai querer diminuir o ritmo de trabalho. Vai haver um momento na sua vida que você pode adoecer, pode ficar com mais idade e precisar diminuir o ritmo de trabalho. Pode até surgir uma emergência, né? Alguma coisa. Exatamente. Que demande. Exatamente. E esse dinheiro que você poupa todo mês, ele pode servir para emergências, né? E também vai servir futuramente quando aquela quantidade ficar relevante, ficar uma quantidade grande, um bolo grande, né? Um valor grande de investimento, vai servir para você se aposentar com aquele valor, sem depender de INSS, que a gente sabe que cada vez esse valor vai ficando cada vez mais insuficiente para a aposentadoria. Tá. Thomas, agora se colocando assim como a pessoa que está nos assistindo, né? Então eu vou lá, ele falou que eu tenho que, né, rever minhas contas, revisar, organizar, guardar os comprovantes e tal, para ter a noção do quanto eu gasto por mês. E aí eu vejo ali que eu estou conseguindo separar uma determinada quantia por mês. Qual seria a sua dica, a sua sugestão para esse poupador novato, né? Qual seria a melhor maneira de eu guardar esse dinheiro? Eu invisto em alguma coisa, eu guardo uma poupança, o que eu faço? Então, a grande maioria dos brasileiros não consegue nem chegar nessa etapa de poupar todo mês, né? Então, passar dessa etapa inicial, é que você vai começar a pensar em que vai investir. E, geralmente, quem começa pela renda fixa, que é um investimento mais seguro, um investimento mais previsível. O que é renda fixa? Renda fixa por exemplo, um exemplo que todo brasileiro conhece é a poupança, né? Que é a renda fixa porque todo mês ela dá um rendimento ali previsível. Então são CDBs, LCA, LCI, são títulos emitidos por bancos que todo mês eles rendem. Você aplica e todo mês ele dá um rendimento. Excelente. E deixando assim ainda mais fácil para quem está nos assistindo, um banco digital, né? Esses bancos novos que estão surgindo, um banco grande, esses bancos mais clássicos, eles oferecem ali no celular esse tipo de investimento? Exatamente. Cada vez está mais fácil fazer os investimentos. Cada vez a gente tem mais opções, todos os bancos oferecem, e opções que você consegue investir a qualquer momento e resgatar a qualquer momento. Isso é muito importante para situações, por exemplo, de imprevistos. A pessoa tem aquele dinheiro guardado como uma reserva de emergência, né, para um imprevisto, uma situação que ela precisa parar de trabalhar por algumas semanas ou por um mês, porque teve algum imprevisto. Então você consegue resgatar aquele valor a qualquer momento. E hoje em dia tem, esses bancos digitais tem
diversas opções, né? Tanto que você consegue aplicar a qualquer momento, como resgatar a qualquer momento. Na hora de fazer essa escolha de qual banco digital ou qual banco usar, quais seriam assim suas dicas? O que eu posso, que cuidados eu preciso ter na hora de fazer essa escolha? Dependendo do volume de investimentos, se o volume for pequeno, não precisa ter uma preocupação tão grande com essa escolha do banco, né? Mas à medida que o volume de investimentos vai crescendo, é necessário uma certa diversificação. A pessoa vai começando a fragmentar esse valor investido em vários bancos. Porque se algum banco tiver um problema, uma falência, algum problema desse tipo, a pessoa tem outras opções de banco, né? Não está com todos os ovos na mesma cesta. E o interessante é que esses investimentos que o Thomas falou, principalmente os de renda fixa, eles têm um seguro pelo próprio governo, né? Então existe você pode investir que por mais que o banco quebre, o governo garante até um valor de 250 mil o ressarcimento desse investimento, né? Então, já para desmistificar, né, para deixar o pessoal mais tranquilo. Exatamente. Esses investimentos mais básicos, que é o CDB, o LCA, o LCI, que tem nos bancos, eles são garantidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. Todo banco ele tem a obrigação de contribuir para esse fundo, que é como se fosse um seguro. Então, sempre que você investe num banco, num título de renda fixa, o banco vai contribuir para esse FGC, que é um seguro. Então, se o banco quebrar, o FGC vai ressarcir aquele valor para você. É interessante também, Thomas, que assim, também para desmistificar para você, se eu economizei neste mês R$100, eu posso investir, Thomas? R$100? Pode investir, qualquer valor. Dá para investir hoje em dia. Geralmente a pessoa, não, eu preciso juntar R$1.000, R$10.000 para poder investir. Exatamente. R$100 já dá para começar. A gente costuma falar da quantidade que a pessoa precisa poupar e investir em termos de percentuais do salário. Então, se a pessoa ganha um salário mínimo, a gente costuma recomendar pelo menos 10% do que ela ganha deve ser poupado para o futuro, né? Então, se ela ganha um salário mínimo, vamos dizer que tem que poupar em torno de R$180, mais ou menos, né? Todo mês, tá certo? Seria mais ou menos isso. Show. Agora, de novo, assim, focando na pessoa que está nos assistindo, né? Imagina que eu sou a mãe, com base na tua experiência de vida, né? E eu tenho um filho lá de 15, 16 anos, 14 anos, né? Como é que eu posso orientar o meu filho para ele já começar a entender a importância de lidar de uma forma organizada, né, com a questão financeira? A primeira coisa que deve fazer com o filho como as pessoas costumam falar, né, os exemplos arrastam. Então a primeira coisa é a gente dar um bom exemplo, é o filho conseguir ver que aquela família se organiza, que aquela família presta atenção nas despesas, que aquela família costuma provisionar alguma coisa para o futuro, né, e deixar com que aquilo transpareça, que o filho perceba aquilo, que naturalmente ele vai assimilando aquilo de forma inconsciente. E posteriormente é que a gente vai começando a ensinar alguma coisa de investimentos. Mas inicialmente é o exemplo, aquele beabá, aquele básico do dia a dia. E uma cereja do bolo. Vamos supor que eu tenha tido problemas com o meu cartão de crédito. Então, aquela pessoa que gastei demais, extrapolei e agora vem o juro, né? E eu estou pagando o juro do cartão de crédito. Dá para controlar isso? O cartão de crédito é uma situação difícil porque os juros são muito altos, né? As pessoas costumam falar, olha, quando eu falo para as pessoas controlarem as despesas, elas começam a listar as despesas, né? Aluguel, condomínio, alimentação e cartão de crédito. Eu sempre falo, cartão de crédito não é uma despesa. O cartão de crédito é um meio de gastar, né? Então, se a pessoa tem dificuldades para fazer esse controle, tem dificuldades em gastar menos do que ganha, então o ideal é que ela, se possível, não utilize o cartão de crédito. Olha aí. O ideal é que pague à vista, no débito, né? Até que consiga ter um controle maior das finanças. O cartão de crédito é aquela coisa fácil, né? E eu não tenho ideia de... E se perde o controle. Isso. Né? Passou. Isso. Aí quando vem a fatura do cartão, ai meu Deus, né? E aí as pessoas entram naquele funil, naquele túnel de dívida que não conseguem nunca mais organizar o seu financeiro. Então tem que ter atenção a isso, né? Então, olho no cartão de crédito. Cartão de crédito, como é que você disse? É um meio não de pagamento. É uma despesa. Não é uma despesa, é um meio de gastar, não é? Então, um estalo muito interessante que pode ajudar muito é que os juros eles podem trabalhar a seu favor, podem trabalhar
contra você. Então o ideal é que você arranje uma forma de gastar menos do que ganha, poupar um pouco todo mês e fazer com que os juros trabalhem a seu favor e não contra você. Olha que interessante. Então a gente tem aí duas formas de lidar com o dinheiro e com esse nome, juros, né? O banco ele vai sempre cobrar um juros ou lhe devolver um juros, um rendimento. Você pode usar os juros ao seu favor ou contra você e se prejudicar bastante. Exatamente. Dificilmente você tem os juros fora da sua vida. Sempre ele está ou a seu favor ou contra você. Mas ele vai fazer parte da sua vida. Vai fazer parte da sua vida. Podemos fechar a ideia dizendo que a essência do controle financeiro é a organização? Com certeza. A essência do controle financeiro é a organização. Organizar as contas, pessoal. Uhum. E as pessoas não têm mesmo esse costume, né? De guardar notinha, de ficar lá no fim do mês vendo o que gastou, quanto gastou. E hoje em dia existem aplicativos, existem formas de você controlar. Gastou, já anota, já vai lá. Você consegue ver o tanto que você já gastou ali no dia, no mês, né? E fazer esse controle. Um outro detalhe que o Thomas falou aqui, que os juros faz parte da vida, né? Mas os juros ele tem uma relação muito importante com o tempo, né? Eu falei aqui, tem o jovem de 16, a mulher de 40 e o idoso de 80. E aí a questão do poupar, quanto antes você começar, melhor ainda, porque o tempo, quando o juros está a seu favor, é melhor, não é isso? Exatamente. Os investimentos eles partem do princípio dos juros compostos. Quer dizer, quanto mais o tempo passa, mais aquele valor vai crescendo e crescendo de forma exponencial. Ou seja, a forma como ele cresce no começo é mais lenta do que a forma como ele cresce posteriormente. Quanto mais tem, mais aparece, né? Então, o tempo é o fator exponencial, é o fator que vai dobrando os valores. Então, quanto mais cedo você começar, mais tempo você vai ter pela frente para conseguir fazer com que esses valores se multipliquem. Pois Excelente. tem que Então, começar com comece logo, 16. pessoal. Eu tinha que ter começado com 16. Agora é tarde. Não é tarde. Sempre dá tempo. Sempre dá tempo. Sempre dá tempo. Então, dá licença que eu vou lá ver como é que estão minhas contas. E aí, Tom, você quer deixar aí mais algum recado para o pessoal de casa? Outro princípio muito importante é o princípio de pague-se primeiro. Quando as pessoas tentam poupar algum valor todos os meses, o que elas fazem é, elas recebem um salário e começam a gastar. E no final do mês, elas veem o que é que sobrou para poupar. E geralmente não sobrou nada. Geralmente não sobra nada. Então, uma vez que você sabe quanto são suas despesas e sabe quanto você ganha, o ideal é que você, já no começo do mês, você já reserve esse valor para investir ou para poupar. Qual seria esse valor, Tom? Esse valor, o ideal é que seja pelo menos 10% do que a pessoa ganha. Então, pague-se primeiro. Compreenda as suas despesas, saiba o quanto você gasta, pague-se primeiro. E aí a gente vai precisar do Thomas mais uma vez aqui para falar de como melhorar a sua renda, como melhorar os seus investimentos e como melhorar a sua vida. Então, Thomas, vou agradecer a tua presença. Muito obrigado. Você trouxe aqui dicas valiosas que eu já vou aplicar hoje mesmo. E no nosso próximo encontro, nós vamos estar aqui falando agora de como você pode melhorar a sua renda. Hoje a gente falou de como economizar, mas a gente vai continuar essa conversa e vamos ver como é que eu posso melhorar a minha renda, né? Como é que eu posso expandir aí a entrada de dinheiro também. Não é só o guardar dinheiro, é melhorar a chegada do dinheiro até o meu bolso. Até a próxima. Abraço para você.